pela Aerobic 5 e é um prazer estar com todos vocês aqui hoje. Muito obrigada a todos os nossos followers. Nós agradecemos os 13.100 followers que nós acabamos de completar agora nesse momento, nesse ano. Muito obrigada Tânia, muito obrigada Felipe, muito obrigada Sasha. Today we're gonna have this panel, this important interview in Portuguese. So after we can also translate to English or other languages if you ask us. So thank you so much for being here. Hoje nós estamos então aqui e nós vamos convidar agora as nossas convidadas, a Andrea Sanches, Renata Teixeira e Helena Atmacheva, para participarem do nosso painel. Para quem está chegando agora, o nosso painel hoje vai falar sobre ginástica rítmica em 3 países diferentes com língua portuguesa. Então, nós estamos agora aqui nos preparando para receber as nossas convidadas especiais para a gente começar a nossa conversa. Aqui nós já temos a presença da Andrea, que está chegando aqui, já vou convidar ela para entrar. Então, vamos convidar aqui a Andrea, que é diretora técnica da Federação de Portugal. A chegada da nossa querida Renata e também da professora Helena Atmacheva. Breve estaremos nós 4 aqui. Olá, Andrea, mais uma vez. Olá. Acabamos de fazer o nosso pequeno teste e agora a gente começa aqui. A Renata acaba de chegar, então vamos aqui também chamar a Renata para participar do nosso painel. Muito bom, muitas pessoas querendo participar com a gente, o que é muito bacana, mas hoje nesse painel a gente vai estar concentrado com a professora Renata, com a professora Andrea e com a Helena. Olá, Renata, obrigada. Oi, Andrea. Tudo bem? Boa tarde, Renata. Boa tarde, boa tarde. Prazer. E agora a gente só está esperando aqui a professora Helena. Vamos ver se ela já está por aqui. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ela por WhatsApp, para a gente verificar se ela está conseguindo entrar ou se está tendo alguma dificuldade. Gente, eu já vou explicar uma coisa muito importante para vocês. A gente tem todo mundo enfrentado muitos desafios nesse nosso momento. Um deles é a internet. Então, por favor, se por acaso a minha internet cair, a gente volta. Se a internet de alguém cair, a gente tenta voltar também. Porque é um desafio diário. Oi, Felipe, tudo bem? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Enquanto isso, gente, usem essa setinha, o aviãozinho, para compartilhar essa live e fazer mais pessoas chegarem aqui com a gente. Enquanto isso, eu estou aqui mandando a mensagem para a professora Helena. E vamos ver, então, se ela consegue. Ontem a gente fez todos os testes, vamos só ver se ela consegue estar aqui com a gente. Vamos ver aqui. Ah, perfeito. E ela já está aqui. E agora a gente vai estar com o nosso painel completo. E uma outra informação, gente, eu vou deixar por enquanto os comentários desligados e vocês comentem como se fossem perguntas. Então fiquem à vontade para comentar, mandar coraçãozinho, beijinho para o papai, para a mamãe, para a titia, para quem quiser. E perguntas para a gente também durante esse painel, para a gente poder ir evoluindo e conversando sobre ginástica rítmica com essas 3 mulheres maravilhosas em 3, não só países, 3 continentes. Hoje nós estamos aqui com 3 continentes de apaixonados pela ginástica rítmica. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar a professora Helena mais uma vez. Ok. Helena. Ok. Helena, se você está vendo, eu estou tocando aqui, vai aparecer uma mensagem rosa, você clica nela e você entra na nossa live. Vamos ver se agora ela está entrando, parece que sim.
professora Helena. Vamos ver aqui. Às vezes a gente tem essas coisas com tecnologia. Enquanto a professora Helena não entra, eu estou conversando com ela aqui. Muito bem-vinda, Renata. Muito bem-vinda, Andréia. Obrigada. Ok? A Renata, então, começando a apresentar pelo B de Brasil, né? Vamos em ordem alfabética. Renata é professora de Educação Física, especialista em Compliance pela CAD e pelo COB, é árbitra internacional pela Federação Internacional de Ginástica, pela FIG, diretora técnica da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro, comentarista de ginástica rítmica do Sport TV. Hoje tem o seu próprio business na empresa RG Science, que ela vai falar um pouquinho sobre esse novo desafio da vida dela, a criação da RG Science, o porquê e o objetivo desse novo projeto. E também ela liderou o Comitê Técnico da Confederação Brasileira por quantos anos, Renata? Por 4 anos. Então, No último ciclo, né? Então, com vocês, então, as palavras da Renata. Renata, tuas palavras para a gente começar o nosso painel. Eu vou falar bem rapidinho. A Helena está escrevendo aqui nos comentários que ela não está encontrando. Então, enquanto eu falo, de repente, você pode dar um auxílio. Exatamente. Para ela, tá? Gente, agradecer o convite da Silvana, da Aerobic 5, estar aqui nesse painel. Para mim é um prazer, é uma honra, com 2 mulheres. Eu gostei muito da proposta, da língua portuguesa e da gente poder falar um pouquinho das nossas histórias. Olá, Helena, boa tarde. Então, boa tarde. Boa tarde, Helena. Aproveitar que a Helena entrou aí, deixar a palavra, voltar a palavra para a Silvana, mas agradecer e dizer que para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada, professora Helena, por estar aqui com a gente também, né? Esse embate com a tecnologia. Eu estava aqui... Gente, hoje eu fiz 2 testes de live para ver se a internet funcionava. Eu falei para a Renata, eu digo, Renata, se a internet cair, você entra, pelo amor de Deus. E a gente vai fazendo assim, porque... É sempre no sufoco. Agora nós vamos apresentar, então, a professora Helena Amatmacheva. Muitas pessoas podem conhecer, muitas não a conhecem. O objetivo desse projeto, inclusive da Aerobic 5, é trazer essa conexão entre as pessoas, essa conexão entre os países e a conexão entre as modalidades. A professora Helena Amatmacheva é diretora técnica nacional da Federação Cabo-Verdiana de Ginástica. Ela é ex-atleta da União Soviética. Foi nos anos 80 para Cabo Verde, em função de uma transferência familiar. Correto, Helena? E esteve lá, e lá começou com todo esse amor pela ginástica, e desde então se dedica de corpo e alma para fazer com que a ginástica rítmica possa ser desenvolvida dessa forma no seu país. Muito bem-vinda, Helena Amatmacheva. Obrigada. Mas eu cheguei em Cabo Verde em 1990. Desculpa, errei a década. E antes de mim era uma cabo-verdiana, Dona Manuela Vieira. Ela está agora em Madeira. Ela desenvolveu ginástica rítmica e eu sou continuando. Só isso. Perfeito. Agora... Maravilha. Pedro Ruivo já está aqui dizendo, boa tarde, meninas. Antes de mais nada, parabéns ao Brasil pelo apuramento olímpico em conjuntos. Verdade, a gente também vai fazer isso. No final, a gente vai ver essa série maravilhosa de conjunto do Brasil. E também vamos ver a série de Cabo Verde. Hoje nós temos aqui 2 países presentes nas Olimpíadas. E com certeza na próxima teremos Portugal também. Não é mesmo, Andréia? Seria muito bom e importante para nós. Inclusive, nós vamos fazer um novo painel daqui a 4 anos com vocês 3 aqui e a gente vai dizer, olha, aquilo que a gente falou realmente aconteceu. 3 países importantes da língua portuguesa, 3 continentes estando presentes nos Jogos Olímpicos. Apresentando então a professora Andréia. A professora Andréia Chances é diretora nacional técnica da Federação de Portugal de Ginástica, da parte de ginástica rítmica, árbitra internacional da FIG, começou a fazer ginástica rítmica com 8 anos, no Sport Lisboa e no Benfica. Em 95 participou da sua primeira competição internacional,
foi medalha de bronze em conjuntos no final com 5 bolas, depois foi treinadora de clubes dentro de Portugal, da Seleção Nacional de Conjuntos em 2005 e hoje está aqui para contar a sua história. É isso mesmo. E tenho o prazer de estar com e com quem tenho um carinho muito especial pela Helena, que já partilhámos muitos momentos juntas. Isso é muito bom. Vamos agora aqui, vamos descobrir o que aconteceu aqui. A Renata caiu, vamos trazer a Renata de volta. É mais ou menos assim, gente, é como os aparelhos, né? É como uma coreografia. Então, uma pessoa sai, a outra entra, uma tem problema de internet, a outra não tem, e assim a gente vai fazendo a coisa acontecer. Maravilha. Começando, então, vamos começar com a professora Helena. Helena, conta um pouquinho pra gente como é que é a tua história como atleta e como é que veio essa tua história, então, se transformou nessa história linda que você tem hoje em Cabo Verde. Bom, eu russa, não é? De cidade média de Rússia, Taganrog, e comecei ginástica mais ou menos há 10 anos. Há 17 anos eu fui para a Universidade de Desporto, terminei, trabalhei na Letônia, depois casei-me como um estrangeiro e fui ao Mali, na África. Mas o Mali, até agora, não tem ginástica, país muito complicado para desenvolver ginástica nos países muçulmanos, todo mundo sabe isso. Mas o meu marido era formado em fisiologia e o governo Cabo Verde convidou ele para instalar aqui um gabinete de medicina de esporte. E nós fomos para Cabo Verde, mas depois aconteceu alguma tragédia no familiar. Ele voltou para Mali e continua a trabalhar Ele já tem um livro muito interessante no nível de regime de alimentação desportivo. Aí eu fiquei aqui. E no próprio momento a Manuela tive outro problema pessoal, emigrou para Madeira, aí eu continuo. E, bom, a partir de 1992, vamos dizer isso, e eu peguei na ginástica rítmica e até agora estou com ela. Já participamos a nível internacional, muitas competições, muitos campeonatos do mundo, muitos campeonatos da África. Participamos nas 3 Olimpíadas e agora está em caminho número 4. E lá, só isso. Mas cada vez meu percurso muito ligado vamos dizer, a Federação Ginástica Portuguesa e, logicamente, as pessoas na Rússia, não vou dizer propriamente Federação Russa, mas muitos clubes convidou nós para treinar lá. É isso. Quantas atletas hoje, mais ou menos, tem em Cabo Verde que fazem ginástica rítmica, ou quantos clubes, quantos times? Como é que funciona isso para vocês lá? Funciona é muito difícil. Primeiro porque nosso país está em pequenas ilhas. Nós temos 10 ilhas e 9 delas habitantes. Não é fácil desenvolver ginástica, qualquer tipo de ginástica, por motivo de infraestruturas. Nós temos só, mais ou menos, no momento, 4 ilhas que têm salas com
salas cobertas. A maioria tem o campo de futebol, o polivalente, que não serve para ginástica. E, no momento, temos 5 associações, 2 na Santiago, onde eu estou a viver, Santiago Norte, Santiago Sul, e temos na São Nicolau, na São Vicente e no Sal. Mas tudo sofre 2 ilhas, São Vicente e Santiago, que está em desenvolvimento mais ou menos. Nas outras, só iniciação. Entendi. É isso. Ok. Falamos de clube, é muito difícil falar de clube, porque o sistema ainda está na iniciação. Falamos mais de associações dos pais. E depois eles transformam-se a clubes. E porque no clubes deve trabalhar técnicos, monitores, treinadores, já não sei como chamar isso, apresentadores, mas alguém que deve trabalhar com ginastas, não é? E por isso, no momento, ainda é difícil, porque falta de técnicos, quadros que podem trabalhar com. Perfeito. Depois eu vou voltar a essa colocação que você me fez. Agora, Renata, no Brasil, daí a gente vai meio que na ordem aqui de novo, depois a gente faz a ordem, primeiro a gente faz a ordem alfabética, depois a gente faz a ordem não alfabética. Brasil, conta um pouquinho da tua história, foi ginasta, não foi ginasta, se apaixonou como? Renata, me escutas? Tu falas comigo? Não, com a Renata. Como Renata. Renata, você está com a gente? Acho que a Renata congelou. Então, agora vamos à mesma pergunta para você. A internet é assim, gente. A gente fica... Mas a Renata já volta. Então, a mesma pergunta para você. Conta um pouquinho da tua história e como é que foi essa paixão até você chegar agora com esse grande desafio, então, dentro da Federação de Ginástica de Portugal. Eu comecei pequenina. Eu comecei com o balé. Normalmente aqui em Portugal há muito essa relação. As meninas vão para o balé ou então para a natação. São as 2 modalidades com as crianças que começam a iniciar. Hoje em dia também a ginástica, mas na minha altura era muito o balé. E depois de uma má experiência que eu tive com o meu pai, decidi que tinha que experimentar outra coisa. Andei na natação e aos 7 anos decidi que comecei a fazer a competição de natação e que não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu gostava. Por sorte, vi num panfleto uma classe de ginástica rítmica no Sport Lisboa e Benfica e decidi experimentar. A minha paixão começou aí. Pensava eu na altura que ia experimentar muitas outras modalidades ao longo da vida, mas fixei-me na ginástica porque criei uma grande ligação e uma grande paixão à rítmica. Comecei no Benfica com a professora Maria José Medeiros. A competição terminou no Benfica, eu ainda fiquei 1 ano na representação e depois desse ano, através de uma amiga minha que tinha uns contactos num outro clube, disse, vai experimentar, se tu gostas mesmo, vai experimentar, vai ao ginásio com o português, vais ver que gostas. E assim foi, entrei, apaixonei-me pela treinadora que o ginásio tinha na altura, a professora Amélia Paredes, e até hoje mantive-me na ginástica. Fiz competição de individual, entrei para a seleção nacional, fiz 2 anos de seleção nacional de conjunto, em 97 e em 99, com participações em Campeonato da Europa e do Mundo. Posso dizer que o ano 97 para mim foi especial, foi a minha melhor experiência que eu tive até hoje na ginástica rítmica enquanto ginasta. Tinha um grupo de verdadeiras amigas, uma união de grupo que ainda hoje se mantém. Ainda hoje falamos todas e ainda hoje nos encontramos menos vezes, mas temos um carinho muito especial, era um grupo muito unido. Fizemos uma boa competição também, por essas razões todas. E depois de 99 a experiência não foi tão positiva
e eu fiquei um bocadinho desmotivada. Também na altura fui para a faculdade e já era muito difícil de conciliar as duas situações. Entretanto, desisti, mas o bichinho continuou e passado 1 ano e meio eu tive que regressar agora, nessa altura, como treinadora. Pronto, comecei a dar apoio à professora Amélia Paredes lá no Ginásio Clube Português, como treinadora. Sem dúvida, uma das coisas que eu mais gosto. Entretanto, tirei o curso de Ciências da Comunicação, vertente de jornalismo. O meu objetivo de vida na altura era ser jornalista desportiva, porque eu queria aliar o desporto à área do jornalismo, também era a minha outra paixão, digamos assim. Ainda exerci durante algum tempo essa paixão, porque eu também gosto muito de desporto e gosto de outras modalidades, incluindo futebol. E depois desse processo de ser treinadora, de estar neste mundo da ginástica, de continuar ligada, fui convidada a ir para a Associação de Ginástica de Lisboa, para também fazer o papel de diretora técnica na associação. E por inerência, passado uns anos, surgiu o convite para a Federação. Entretanto, nessa altura eu também já tinha tirado um mestrado em Marketing e Gestão Desportiva, precisamente porque eu queria entrar nesta área e percebi perfeitamente que, apesar de gostar do jornalismo, eu gosto mesmo da área desportiva e gosto mesmo de ginástica rítmica, de ginástica, de marketing, de desporto, e queria explorar essa vertente. Pronto, e neste momento é onde estou, a trabalhar e a fazer o meu trabalho. Tive o prazer de conhecer a Lena numa competição ainda em Cabo Verde. Foi a primeira vez que a conheci, é pequenina. Partilhámos esses, tanto em Portugal como também lá fora no estrangeiro. Olha aqui a nossa foto. Precisamente, foi um convite que nos surgiu em pleno agosto para irmos fazer uma prova a Cabo Verde. Nunca mais me vou esquecer. Lindo isso. E eu fico muito feliz. Obrigada. E eu fico muito feliz de, nesse momento, estar promovendo esse encontro e essa troca de experiências e informação. Vou colocar de novo a Renata que está aqui para a Renata poder contar a história dela. E enquanto a Renata não vem aqui de novo, né? Porque acho que ela está com alguns problemas de internet também. Renata, que bom. E a tua história? Nos escuta? Escuta, Renata? Ok. Renata agora está organizando o equipamento dela. A gente pôde ver, então, a foto linda. E eu agradeço muito a sensibilidade e a organização, principalmente, porque não é fácil encontrar fotos antigas, né? Não é das coisas mais fáceis. Renata, conta pra gente, então. Renata, hoje eu não estou com tanto problema de internet, não sei até quando, mas a Renata está. Não tem nenhum problema, a gente continua com a evolução do painel. Assim que a Renata conseguir entrar, ela vem. A gente está falando aqui, um dos objetivos que a gente tem é a gente poder falar daquilo que facilita e daquilo que dificulta o desenvolvimento da ginástica e como é esse trabalho. Então, para vocês, no caso em Portugal, eu não sei se eu vou fazer uma observação verdadeira para Portugal e se essa observação cabe para Cabo Verde. E daí queria que vocês pudessem avaliar. Em países, principalmente em desenvolvimento, que não é o caso de Portugal, né, que já está num outro estágio, né, de desenvolvimento, a gente percebe muito o quanto a situação do esporte pode mudar a vida de uma família. Né? Então, de repente, às vezes, a gente tem uma família que não fazia esporte, daí não sei se é o caso de Cabo Verde, mas no caso do Brasil, por exemplo, eu sei que muitas vezes a parte de educação é muito complicada e às vezes é complicada que uma família com menos posses consiga ter a motivação para estudar. Né? Então, muitas vezes, a forma de cambiamento, de mudança social
e de dar uma oportunidade maior, ela vem muito do esporte. Isso é uma realidade em Cabo Verde? Isso é uma realidade em Portugal ou isso não é uma realidade em Portugal? Se não é uma realidade em Portugal, por que as pessoas fazem ginástica? Quem é que responde primeiro, a Lena ou eu? Acho que é tu. Porquê que as Podes pessoas fazem responder. ginástica? Sim, exato. Por exemplo, porque muitas Ginástica vezes... geral. Não, a ginástica rítmica, como é que funciona essa atratividade para a ginástica rítmica? Eu ligo muito a cada vez mais a ginástica deve ser o motor de desenvolvimento corporal de qualquer pessoa enquanto criança. Acho que é a modalidade que deve ser escolhida neste momento, porque promove o desenvolvimento da criança, sobretudo o motor. Relativamente à ginástica rítmica, para mim acaba por ser a questão da beleza, da elegância e do fascínio que as próprias atletas têm por verem os maiôs, fazerem com a música, sentirem-se umas princesas. Eu acho que por aí é que se pode promover muito essa alusão à entrada de ginastas na rítmica. Acho que deve ser de pequenino, acho que devem entrar e ter formação logo desde pequeninas, precisamente por esta questão também de criar um elo de ligação diferente das outras modalidades, tanto gímnicas como sem ser gímnicas. Acho que a questão da música-movimento, a questão dos maiôs, dos brilhantes, da elegância, do movimento em si, vai permitir que elas mais tarde floresçam e apreciem e se apaixonem por esta disciplina. Além de que nós temos a vertente, não é, de termos aparelhos portáteis. E isso mais nenhuma outra modalidade gímnica tem. Coordenar o corpo com o aparelho e sobretudo as fitas, não é? Que as crianças e as meninas tanto gostam de brincar. Nós sabemos que não é por aí que começa o desenvolvimento e que elas treinam, mas é bom que elas tenham esse contato porque é um aparelho que elas gostam muito de ver. E só o deixar brincar é importante. Portanto, todo o fator que é atrativo da rítmica eu acho que é muito por aí. É por essa magia que nos traz. E você, qual é a magia que traz e qual é a transformação que traz a ginástica rítmica que você sente em Cabo Verde? Aqui as pessoas ainda tomam desporto como divertimento. Uhum. E na época, quando eu cheguei em Cabo Verde, era poucas coisas que podem participar crianças. Futebol, mas só por rapazes, não é? Basquetebol, mesmo por basquetebol é preciso placas. Bom, quando nós começamos ginástica rítmica, quer dizer, os pais queriam dar às suas filhas tempo livre ocupado, não é? Posso dizer isso em português? O tempo livre ser ocupado. Mas com Emanuela e eu, nós fizemos muitas apresentações para crianças. Foi conhecida a ginástica rítmica e a maioria dos pais queriam que suas filhas façam ginástica rítmica. Nesse caso, ainda nós tomamos conta, por exemplo, de capacidade da criança a fazer ginástica rítmica, porque para a ginástica rítmica moderna agora, realmente é preciso uma capacidade, uma coisa física, porque ela pode chegar a um top nível por seu país, não é? E como fizemos muitas apresentações, por exemplo, as crianças andam na rua com uma elegância, não é? Completamente esticadas.
Eles chamaram delas, o povo chamaram de cadeiras. Ah, muito bom. Aproveitando que a professora Renata conseguiu chegar agora. Renata, conta pra gente um pouquinho da tua história, então, e a tua paixão pela ginástica, e como você vê a ginástica como um instrumento de transformação para um país como o Brasil, por exemplo. Gente, primeiro, desculpa algumas coisas aqui na minha internet, mas algumas coisas foram culpas minhas, que eu fui passar umas perguntas aqui e saí da live. Mas, enfim, obrigado pela paciência, mas eu continuei escutando as histórias de Helena e Andréia e, gente, é muito legal, é muito encantador poder dividir essas experiências, ouvir. Eu fiquei aqui querendo assistir e escutar mais. A minha experiência na ginástica rítmica começou na escola. Aqui no Brasil, a gente tem a ginástica rítmica hoje, principalmente, em muitas escolas, porque a gente tem eventos, inclusive nacionais, que são promovidos pelo Comitê Olímpico Nacional, que é um evento escolar, é um evento grande, mas lá na minha época, há muitos anos atrás, já tinha, na minha cidade, principalmente aqui em Niterói, bastante ginástica escolar. Eu entrei na ginástica, o que é considerado um pouquinho tarde, né? Aos 12 anos de idade. Então, a minha prática foi ali, dentro da escola. Não participei de muitas competições importantes, só mesmo em nível escolar. Participei de gimnastrada, mais para ginástica para todos. Mas, como Helena, como Andréia, me apaixonei ali desde novinha pela ginástica. E a gente, quando picada aí por esse bichinho da ginástica, a gente dá um jeito de ir pelo caminho, né? E como o meu caminho não foi um caminho de ginasta, né? Eu não fui uma super ginasta, uma ginasta super talentosa, mas eu sempre fui muito obstinada nas coisas que eu queria fazer. Então, eu fiz meu curso regional, vamos dizer assim, né? Um curso aqui no Rio de Janeiro de arbitragem. Comecei a dar aula em escolas, auxiliando a minha treinadora Gladys Barão, por muito tempo, antes de ser treinadora, né? Fiz a minha faculdade de educação física. Aqui no Brasil, a gente, para ministrar aulas de ginástica rítmica, a gente precisa fazer faculdade de educação física, né? A gente não tem uma faculdade específica, como outros países têm. Aqui a gente faz educação física e assim fui trilhando meu caminho. Fui treinadora, medalhista brasileira, importante da minha vida enquanto treinadora. Mas aí, quando meu filho nasceu, eu resolvi dar vamos dizer assim, colocar o pé no freio, que a gente, como treinadora, a gente tem muita dedicação, e comecei com essa parte de gestão, primeiro aqui na Federação do Rio, no ciclo passado, a partir de 2017, na Confederação. E aqui no Brasil, hoje, a ginástica rítmica é muito massificada, já é um trabalho que tem sido feito há anos pela Confederação Brasileira de Ginástica, com torneios que a gente chama aqui de torneios regionais, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, é um país enorme. Então, a gente tem 5 regiões, só para a Helena e a Andréia entenderem mais ou menos, é dividido em 5 regiões. E aí a confederação realiza esses campeonatos nessas 5 regiões como se fossem classificatórios, e a final é um torneio nacional com as 5 regiões, com os melhores de cada região junto. Isso foi uma ideia muito bacana, que deu muito certo aqui no Brasil. Os torneios regionais são eventos que estimulam que os treinadores que de repente não têm condições financeiras, eventos maiores, tenham aquele seu objetivo, e isso massificou muito, fomentou muito a ginástica aqui no Brasil. E cada vez mais a gente tem buscado evoluir o nível técnico, né? A gente agora, assim como o Cabo Verde, a gente vai estar agora nos Jogos Olímpicos. Acabamos de conseguir classificar o conjunto, o Brasil todo está muito feliz. Então, é uma modalidade que, segundo a Confederação Brasileira de Ginástica, a ginástica rítmica é a que tem
mais praticantes no Brasil. Embora os nossos resultados maiores sejam na ginástica artística masculina, né? A ginástica artística masculina aqui no Brasil são todas as modalidades numa confederação só. A ginástica artística masculina tem medalha de ouro olímpica, né? Com o nosso Arthur Zanetti, mas a mais praticada é a nossa GR. Esse bichinho aqui passou pelo Brasil inteiro e tem muita criança aí fazendo ginástica rítmica. Isso é muito bom da gente perceber. Agora, e a capacidade? Você vê, Renata, uma capacidade de transformação social? Por exemplo, o que a gente estava comentando? Porque eu não sei, eu gostaria até de entender se isso, por exemplo, acontece no Brasil, se isso acontece em Cabo Verde, e qual é a transformação? Você diria que a transformação social é a maior transformação que o esporte, que a ginástica rítmica consegue dar? Ou qual é a maior transformação que a ginástica rítmica consegue propor, consegue transformar? Assim, isso é uma opinião bastante pessoal, não é uma opinião baseada em dados, claro, mas eu diria que a maior transformação que a AGR, o esporte como um todo, mas eu vou falar da ginástica rítmica porque foi a minha prática, é a transformação pessoal, sabe? Eu acho que a gente aprende muito mais do que o esporte dentro da modalidade, muito mais do que só uma prática de atividade física. A Andréa relatou aqui momentos, né, em 1997, inesquecíveis na vida dela. Assim. Aí quando ela falou isso, eu me remeti aos meus momentos. Então, a ginástica transforma realmente. Você vê a Helena sai de um país que é referência e vai para o país, Cabo Verde, na África, que está aí participando de quantos Jogos Olímpicos, né? Olha que transformação social, mas eu tenho certeza, quer dizer, eu acredito, não posso ter certeza, mas eu acredito que a transformação na vida da Helena foi imensurável, né? Então, eu acho que a transformação pessoal da ginástica, ela é uma... como eu falei já, imensurável, porque a gente tem experiências que talvez a gente nunca teria enquanto apenas estudantes, em uma classe comum. Enfim, eu falo muito, por exemplo, da cultura musical que a ginástica rítmica traz para a gente, e às vezes a gente não tem essa noção, né? Talvez se eu não tivesse a experiência com a ginástica rítmica, eu não conheceria tanto a música clássica, tantas óperas, tantos balés, tantas trilhas sonoras de filmes, e aí você acaba se interessando pela música e vai buscar o filme. Então, a questão cultural que nos traz, isso tudo, né, que nos alimenta na ginástica rítmica, eu acho que essa formação, eu classificaria a transformação pessoal o início de tudo. E aí a gente vai para o social, que é cada um fazendo o seu papel dentro aí do seu ambiente. Fantástico, Renata. Muito obrigada. Antes de eu perguntar, então, sobre a transformação proposta, eu vou convidar todo mundo a ver a série da Márcia Alves Lopes. Sırada ise Cabo Verde'li Lopez Marciano dışında. Campeonato em Baku, 37º Campeonato do Mundo, transmitido pela Ildman TV. Márcia Alves, que representando Cabo Verde, recebe o wild card para ir para a Olimpíada de Tóquio.
Eu não sei o que era mais bonito, sinceramente, se era a série ou se era a expressão da Helena. É tão bonito ver a expressão de vocês, treinadores, quando vocês olham os atletas de vocês performando. Helena, 2 Olimpíadas já, 3 Olimpíadas. Muitas vezes dizemos que é melhor fazer no mesmo a lugar de atleta, porque o nosso pedaço de coração fica ligado à ginasta. Cada passo que ela faz é como tu mesmo fazes. Uhum. Pronto. Para mim, transformação, não é, de ginástica é muito pessoal. Para ginastas, eu acho que está ligado à ginástica rítmica, quando eles acabam a sua vida profissional na ginástica ou seus treinos, o que fica com eles na vida inteira é desejo a começar e terminar. Muito bom. Eu vejo que é muito diferente língua portuguesa. Quando as pessoas aqui querem fazer lento, amanhã, depois manhã, que as pessoas que já praticaram esporte, e sobretudo ginástica rítmica, já não querem fazer isso amanhã, depois manhã. Já querem começar e terminar. Esse para mim é espectáculo. Exato. Obrigada, André. É isso. Agora, observar, a participar, por exemplo, qualquer campeonato, sobretudo Jogos Olímpicos, meninas, eu espero que uma de vocês, uma vez, fica na palco dos Jogos Olímpicos e quando o ginasta sai de praticável e termina sua apresentação, você diz, mais uma. Muito bom, Helena. É isso. Não posso dizer o que sinto. Quer dizer, a emoção é alto, muito alto. E o trabalho que tu fazes para chegar a esse nível, porque cada país tem seu nível. Nós não podemos comparar ginasta Márcia Lopes com ginastas da Rússia, ou Bielorrússia, ou Portugal, ou Espanha, porque é o seu ritmo, e na esquema que ela acabou a fazer é o seu ritmo, mas o que conta que cada movimento que ela faz, ela quer fazer com seus sentimentos, com sua limpeza. Limpeza onde nós conseguimos a fazer um movimento limpo, que o público percebe. É isso que é muito bom. Uhum. E para você, agora, a transformação é onde, Andréia? Eu considero que, tal como a Renata e como a Helena, é muito pessoal, mas é assim, eu vejo como algo que nós, enquanto ginastas, não o conseguimos ver, mas que depois, mais tarde, nós vamos nos concentrar e perceber que, afinal, ganhamos certas capacidades que nós não reconhecíamos, tal como a organização, o espírito de sacrifício, resiliência e confiança. Eu acho que principalmente estes 4, e além do trabalhador, porque uma ginasta de rítmica só pode ser trabalhadora do fim ao início, pelas horas todas que passamos no pavilhão, pelos sacrifícios que temos que fazer. Os treinadores, a mesma coisa, são muitas horas que nós despendemos do nosso dia para ganhar muitos automatismos, para conseguir chegar à perfeição do movimento, que isso é sempre o ideal de qualquer ginasta de rítmica, é tentar chegar à perfeição do movimento, e nós sabemos que isso é quase impossível, não é? Mas é isso que nós trabalhamos todos os dias, é para isso que nós trabalhamos, e esse fator permite-nos mais tarde, em qualquer embate da nossa vida, da nossa experiência profissional, perceber
que afinal nos deu uma certa capacidade de resiliência, de força, de transpor os obstáculos que nós não sentíamos enquanto éramos ginastas. Só com a maturidade e com a experiência é que nós nos apercebemos disso no nosso dia-a-dia, na nossa vida pessoal e, sobretudo, profissional. Perfeito. Vamos ver, então, vamos acompanhar aqui a tua... Como é que você estava muito orgulhosa falando dessa série. Esta é a série da Rita, agora no Campeonato da Europa, da Rita Araújo. Infelizmente, há pecado. Baixa o som, né? Vocês escutam? Sim, agora sim. Opa! Brava. Nossa, Muito ela tá linda muito mais também. veloz, né, Andréia? Com essa pandemia aí, ela firme, que muito bonita essa série, adorei. Eu não tinha assistido, foi agora? Foi agora, este fim de semana, e estamos muito contentes porque ela realmente, a Rita, portou-se muito bem, fez uma prova muito boa, conseguiu um excelente resultado no Campeonato da Europa e está de parabéns, portanto, conseguiu cumprir os objetivos e fazer uma prova sem falhas graves, assim, não é? Digamos assim, bonita, no máximo das suas capacidades. E acho que isso era o mais importante após a pandemia e este tempo que tivemos parados e que houve muita dificuldade, sobretudo ao nível de motivacional. Foi muito difícil, sobre treinos em casa, depois regresso, depois volta para casa, depois volta a regressar, mas sempre com a ideia de qual será o objetivo, vai mesmo acontecer, vai haver, não vai haver. Era tudo muito complicado, tudo muito complexo. Fazer com que as ginastas acreditassem que isso ia ser uma realidade, que era possível, que iam haver competições, que iam participar no Campeonato da Europa, foi muito complicado e por isso acho que estão de parabéns e estou muito satisfeita. Sem dúvida nenhuma, é um destaque muito importante quando a gente percebe essa entrega, né? Qual é a transformação? Eu queria, inclusive, pegar esse ganchinho do que a Renata falou, porque eu não sou técnica, eu só sou uma apaixonada, que fui mordida pelo bichinho da ginástica. E eu, na verdade, só estou aqui pelo reconhecimento ao trabalho de vocês, né? Porque a minha filha é ginasta, foi ginasta, agora parece que vai retornar para a ginástica, nesse meio tempo ela foi para o salto, parece que agora vai voltar, enfim. Mas quando ela tinha 9 anos e ela foi para o primeiro sul-americano dela, eu perguntei para o treinador de como é que eu te agradeço por essa experiência fantástica que ela está vivendo. Porque 9 anos, vestindo a uniforme do país, cantando o hino nacional, com uma turma de atletas que ela não conhecia antes, mas que a tratavam como se fosse irmã, responsáveis por elas. Ela com 9 anos, já se sentindo responsável quando treinava pelas que tinham 4. Digo, como é que eu agradeço? E ele me disse, Silvana, me ajuda a desenvolver a ginástica.
Então, na verdade, eu estou aqui por um pedido, porque eu digo, como é que eu agradeço? E eu acho isso maravilhoso. Agora, quando a gente fala de transformação, que essa foi a minha, como é que fica e como é que é o desafio de enxergar a transformação possível de um atleta? Por exemplo, no teu caso, Andréia, com a Maria, no teu caso, com a Márcia, com a Rita, como é que funciona isso? E no teu caso, como gestora, inclusive criando a RG Science, que tem esse objetivo também de desenvolver e de ser uma plataforma para ajudar a desenvolver. Como vocês sabem aonde aquele atleta consegue chegar? Ó, quem vai ser a primeira? Mas eu ouvi concordo. Eu acho que quando atleta vem, ela é pequena, mas ela já sabe o que ela quer. E se nisso já sabe o que quer, muito difícil fazer desenvolvimento uma menina, uma ginasta a um nível. Por exemplo, minha ginasta, primeira ginasta que participou dos Jogos Olímpicos, Vânia Monteiro, a Andrea conhece muito bem dela. Quando ela começou ginástica, eu nunca chamei dela para treinar. E mais, o pai dela começa a trabalhar, por exemplo, às 14 horas, a treino começa às 15 horas. O pai dela leva ela para gimno e Vânia sozinha começa a fazer ginástica. Eu nunca vi nenhuma mais ginasta que quer fazer. Mas quando ela já cresceu, já participou, já ficou ela mesma mamã, um dia falamos com ela, ela diz, eu sabia, eu queria. Esta, sendo que ginasta não quer, é muito difícil a fazer uma atleta alto nível. Esta é a minha opinião. Perfeito. Agora vocês. Eu Agora tá concordo quicando. plenamente, eu concordo plenamente com o que a Helena falou. E o que eu acho importante do treinador é não limitar o atleta a nada, né? Você não pode olhar uma criança e dizer, ah, ela é muito talentosa, ela vai ser, ou ah, ela não é tão talentosa. Não. O nosso papel como treinador é oferecer as ferramentas e os caminhos para que ela possa chegar no melhor dela. Talvez não, para muitas o melhor dela não vai ser os Jogos Olímpicos, né? E isso não importa, porque o melhor que ela puder chegar é o que é o objetivo Dela mesma. do... Exatamente, perfeito, concordo plenamente. Andréia, para você. Precisamente o que eu estava a dizer e falo da minha experiência, lá está, enquanto ginasta e sobretudo enquanto grupo. Nós temos que criar, como a Helena diz, quando alguém vai para o treino, nós podemos ir sem nenhuma vontade ou sem conhecer ao que vamos, que foi isso que me aconteceu ao início. Mas depois criamos um elo de ligação, não só à ginástica, mas à treinadora e às colegas. E essa empatia, essa questão do grupo, a unidade de grupo que nós sentimos acarinhados naquele clube, naquele espaço, permite-nos desenvolver a nós e a outros algumas afeições e talvez isso nos faça ir motivados e com outra disposição para o treino. Ou seja, não é só a questão do treino, da parte técnica e física, mas a questão social. Porque ali nós temos amigos, nós conversamos, nós temos as nossas opiniões, nós contamos a nossa vida, nós trocamos experiências, nós trocamos impressões. Só que acabamos por ter uma família ali reunida, porque essas experiências exteriores vão para dentro do treino e mais ninguém também das experiências que temos do treino ou de provas internacionais ou até mesmo de provas nacionais. Os meus amigos cá de fora, do exterior, não têm essas experiências, não têm essas vivências. Nós somos muito mais ricas
por ter esse espírito de grupo, esse companheirismo que não existe tanto cá fora. Eu acho que isso é uma transformação, como dizíamos há pouco, pessoal, mas ao mesmo tempo que acho que é a vivência da ginástica, aquilo que a ginástica nos traz é este tipo de experiências. E não tem que ser, como a Renata diz, ao nível da alta competição. Nós temos a representação, nós temos o espírito de equipa, está aí muito bem evidente, nós podemos começar a fazer ginástica aos 16, aos 17, aos 18 e criar um espírito de grupo igual e participar, lá está, em outro tipo de eventos nacionais e internacionais que nos dão essa unidade de grupo, essa pertença a algo diferente. E eu acho que é isso que é motivador e é isso que nos traz outras vivências, quer dizer, que podem ir, como na ginástica, dos 3 ou dos 4 ou de um ano, não é? Que nós andamos no Baby Gym, até aos 80, até aos 90. A ginástica permite-nos fazer ginástica ao longo da vida. Estou completamente de acordo e acho que, inclusive, né, a gente tem uma modalidade muito boa para isso, que é a ginástica para todos, que dá e tem a intenção de ser essa entrada. A gente, dentro da Aerobic 5, também está tentando abraçar um pouco a ginástica para todos, justamente para tentar, principalmente nesse momento de pandemia, e a gente acabou criando uma ligação muito forte com essa questão do desenvolvimento. E uma coisa interessante que, inclusive, aconteceu com a gente foi uma aproximação da Aerobic 5 muito forte com o Azerbaijão, pela vontade que eles têm também de compartilhar o que sabem. Eles têm Eu acabei de voltar de lá, e eles me disseram assim, não, porque a gente se sente muito... Eu digo, gente, vocês... Eu não esperava de um país árabe, e isso é lindo do esporte, porque você tem a oportunidade dessa conexão, pessoas tão abertas e com tanta vontade de ajudar, com tanta alegria, com tanto, assim, com tanto empenho. Eu confesso que eu não... Porque imaginei, né, que as pessoas fossem um pouco mais fechadas. Todo mundo faz a imagem de que o brasileiro é muito aberto, e nós realmente somos, né? Então, eu não sabia como era o mundo do lado de lá. E me encantou profundamente, e a gente agora está fazendo um novo curso, e o novo curso que a gente está fazendo, a gente estava propondo para alto rendimento e para técnicos, basicamente, para alto rendimento, mas ontem, conversando com eles, eu digo, olha, a gente tem muita requisição de lugares do Brasil inteiro, principalmente, assim, que não tem ginástica, então agora a gente decidiu que a gente vai fazer básico e avançado. Vai ter 2 grupos separados, para básico, para avançado, justamente para poder dar isso. E daí eu vou convidar vocês e quem está nos assistindo agora e vai nos assistir mais tarde. Salam Aerobics 5. We are members Of the Azerbaijan national team. and we want to invite you To the new Aerobics 5 project. Stay tuned for updates. and join our course. We're waiting for everyone. E esse foi, né, o investimento todo deles no curso do ano passado. Né? Aí a gente tem a Arzu, tem a Arnarmina, né? Tem a Zorra, tem a Senete, tem as grandes atletas deles, com a parte de dança, com as técnicas, com lançamentos. E o grande trabalho que eles fazem de diferença de estilo, né? Eu também não esperava, por exemplo, que eles trabalhassem tanto o hip hop, e cada aluno tem um feedback individual. Né? A gente criou um projeto realmente para tentar, e o objetivo da Mariana Vasileva foi muito esse, que ela queria, assim, como é que a gente cria um projeto para fazer com que faça de conta que a pessoa não está em quarentena, por justamente saber desse enorme desafio, né, que foi treinar dentro de casa. Eu imagino para vocês, eu vi as meninas no primeiro curso do ano passado, que realmente tinham muitos países fechados, a coisa do lançamento do risco. Como se treina, né, lançamento dentro de casa? Para você, quantos metros sobe um elemento? Quando você lança uma bola, quando você lança, sobe quanto? 6 metros? Ou mais. 6, mais. 8. Mas, Mais. Normalmente... Diz, Renata. Eu ia dizer, mas diz. Não, pode falar.
A medida média deveria ser de um pavilhão 10 a 12 metros de altura, precisamente para dar oportunidade a ginastas que lancem mais alto não terem problemas com a altura do teto, porque há muitas ginastas a lançar neste momento a 8, 9 metros de altura. Você o imagina, código diz que elas têm que lançar 2 vezes, pelo menos, um lançamento alto tem que ser 2 vezes, pelo menos, a altura da ginasta. Mas elas lançam realmente muito alto para conseguirem fazer as rotações necessárias para terem mais bonificações nos lançamentos, de risco, sobretudo. Eu vou compartilhar então agora aqui um trabalho que a Renata fez, né? A Renata, como colocou, ela de um tempo ela não treina, não tem uma equipe que ela está treinando, mas ela se dedica muito como árbitra, como desenvolvedora de projetos na parte de gestão. E o ano passado ela propôs esse trabalho durante a pandemia, que me chamou muito a atenção, e eu acho que é uma troca importante para a gente ver que às vezes não tem limitação nem mesmo de elementos. Inclusive eu usei isso ontem, inclusive, Renata, com pessoas que estão entrando em contato para dizer: eu nunca fiz ginástica rítmica, mas eu acho tão bonito e eu queria tentar. Digo, o que eu faço? Daí a gente vê aqui o que você propôs, caso a pessoa esteja em casa. E esse foi o desafio da ginástica rítmica. Que então fazia com a bola. Ou fazia com o peixinho de pelúcia. E ela era uma das atletas, né, que foi campeã brasileira na categoria adulto lá da gente. Foi uma forma também de ir valorizando isso. Quer falar um pouquinho sobre isso para a gente, Renata? Como é que é, então, o desafio de fazer massificação? Olha, eu vou falar para você a experiência que eu tenho aqui, né? Eu tenho certeza que cada país tem sua realidade. Aqui, como eu falei, no Brasil, a gente já tem a ginástica rítmica bastante fomentada. Para você ter uma ideia, eu realizo um evento aqui em Niterói, na minha cidade, que tem uns 15 anos, e ele era Copa Niterói, agora é Copa Carioca, em parceria com a Federação de Ginástica do Rio, que ele abrange todo o estado. E a gente tem cerca de no mínimo 1.000 crianças participando todo ano, 1.200 crianças participando todo ano no meu estado. E ele cresceu tanto que eu precisei fazer uma primeira fase. Então, as meninas do individual, elas passam para ser qualificadas para uma segunda fase. Então, a gente tem uma prática da ginástica rítmica muito forte, já muito consolidada aqui. E assim como eu, que sou cria de uma treinadora, essa treinadora, eu também dei crias, vamos dizer assim. Então, a gente tem muitos profissionais trabalhando. E hoje, assim, o nosso objetivo no RG Science, por exemplo, é exatamente esse de estimular a capacitação dos treinadores. Porque a gente percebe que o treinador, quando deixa de ser ginasta, tem uma sede de trabalhar, quer muito, se esforça, e às vezes a gente na ginástica rítmica, na nossa modalidade, a gente não tem tantas possibilidades de cursos, na pandemia a gente teve isso, eu acho que muito mais trabalhado, pelas uniões continentais, pela própria FIG com cursos online, abriu essa possibilidade, a nossa cabeça em relação a isso. Mas a gente sabe que hoje é vamos dizer assim, uma carência no nosso esporte, A capacitação de treinadores. Se eu não me engano, a minha internet estava um pouquinho ruim, a Helena falou sobre isso, Que ele tem uma carência de profissionais em Cabo Verde, que sejam especializados aí na ginástica rítmica. Então, eu vejo que isso é uma questão para o mundo. Pode falar, Silvana, desculpa. E eu ia perguntar isso.
Os profissionais que a Renata formar na RG Science, podemos colocar num avião, tem trabalho para eles em Cabo Verde? Só Porque assim, o negócio se da Aerobic Brasil 5 é paga fazer... tudo. O nosso negócio da Aerobic 5 é fazer conexão, entendeu? A gente já está aqui, olha, forma, coloca no avião, já manda para lá, bum. A minha pergunta nesse sentido é assim, porque, por exemplo, olha que coisa mais linda essa foto aqui. Essas meninas são de uma cidade, se eu não me engano, Areias. Elas treinam sozinhas pela internet. Não tem ginástica lá. Daí eu fico pensando, imagina essas meninas na mão da Andréia, da Helena ou da Renata. Não é lindo isso, gente? E eu me lembro de mim, né? Porque, obviamente, eu era uma apaixonada pela ginástica também. Na minha cidade não tinha, né? E eu também não tinha condições, assim. Então, a minha pergunta é, não tem profissional, por exemplo, em Cabo Verde, mas tem trabalho? Ou tem mais vontade do que tem trabalho? Como é que funciona isso para a gente ir por aí? Em Cabo Verde, Sim. a capacidade familiar de salário é muito baixa. Uhum. Por exemplo, se nós preparamos algumas monitoras para trabalhar com crianças, e já preparamos, já fizemos muitas vezes o curso, mas ninguém pode viver de graça, não é? Uhum. E lá entra entre desejo de fazer ginástica e capacidade financeira da família, entra a tesoura. Por exemplo, eu devo ser um anjo muito grande, porque neste próprio momento, Márcia treina em Portugal. Ela está na universidade, ela treina no Clube Ginásio de Portugal. Eu nem imagino como, nas condições que estamos agora em Cabo Verde, com pandemia, que nós não podemos treinar de nenhum jeito, como eu podia preparar dela. Neste momento, nós paramos tudo. Tentamos fazer aulas de internet. Por exemplo, Juliana, uma brasileira que chegou há pouco tempo em Cabo Verde. Capacidade dos pais pela internet, poucas. Entendi. Aparecem 3, 4 ginastas. E ponto final. Por isso, como a Renata disse, capacidade de cada país é muito diferente. Mas vocês estão fechados de novo agora, Helena? Porque olha só, eu estava tão feliz aqui, ó. Porque no dia 17 de março você fez uma declaração, treinadora Helena Matieva, feliz pela retorno dos treinos. Março. Sim, nós entramos, treinamos quase 2 meses e outra vez fechamos. Completamente. Única pessoas que podem treinar agora quem prepara para competições internacionais. Se não tem competições internacionais, não podem entrar. Entendo. Eu, ginástica em Cabo Verde, não, pela primeira vez tem esses chutes, essas caídas. Mas problema que a maioria das vezes nós começamos a caminhar outra vez praticamente de zero. É isso. Mas caminhamos, agora, né? E agradecemos, então, a Federação de Portugal por ter abraçado a tua atleta e essa conexão. Muito bom. Parabéns, então, e muito obrigada. Por isso, eu estou feliz que você nem pode imaginar. Eu posso e fico feliz a gente poder estar dizendo isso aqui. Então, essa promoção desses contatos é muito importante, né? Inclusive, no ano passado, a gente ficou muito feliz de já verificar, por exemplo, que o Azerbaijão conseguiu conhecer tanto das atletas e de atletas
da América, que principalmente, né, da América fizeram, e a gente inclusive está tentando ver possibilidades de contato, de conexão, e isso é muito inspirador, né? E uma coisa, voltando aqui para Portugal, para você responder essa pergunta também, conta para a gente um pouquinho, Andréa, desse momento. E já responde, por favor, a resposta, né? Já dá a resposta. Como é que está, então, a evolução da ginástica em Portugal, né? Em relação aos outros países? Como é que está isso aí? Esta foi uma foto de 97, lá está, do conjunto que eu falei há pouco, em que penso que terá sido a única medalha que tivemos num torneio internacional em Thiers, a tal medalha de bronze na final de 5 bolas, em que pudemos partilhar o pódio com ginastas da Bielorrússia e da Rússia. Portanto, Uau! na altura foi uma situação magnífica. Foi uma final de 8 conjuntos, mas que nós fizemos um bom exercício, os outros acabaram por cometer falhas e, surpreendentemente, alcançámos o pódio juntamente com a Holanda nessa final. Fantástico. E desde então, como é que é a evolução da ginástica em Portugal e quais são as perspectivas que você vê para a ginástica rítmica dentro desse novo ciclo olímpico que começa agora? Nós estamos em crer que a evolução está a decorrer, não tão rápido como nós desejaríamos, porque infelizmente ou felizmente temos uma falta de cultura desportiva em Portugal grande. As condições de trabalho e de treino não são as ideais. Ainda há pouco a Lena também estava a falar da falta de treinadoras. Nós podemos dizer que não temos assim uma falta como se calhar existe em Cabo Verde, mas não temos assim tantas treinadoras quanto isso. O problema maior é que essas treinadoras não têm disponibilidade a tempo inteiro. Portanto, em Portugal a carreira de treinador é uma carreira dual, em que as treinadoras normalmente têm outra atividade profissional e nos seus tempos livres acabam por dar treino de ginástica rítmica. Está-se a inverter um bocadinho a situação em alguns sítios, em algumas regiões do país, têm projetos iniciados de raiz em que têm tido sucesso, muita resiliência, muito trabalho e têm conseguido treinar e viverem só do treino, da ginástica rítmica, mas não é de todo fácil em Portugal, seja a ginástica rítmica, seja outra modalidade gímnica ou outros vivam só do desporto. Muitos deles são professores de educação física ou outra atividade profissional. E isso também cria alguns problemas relativamente à dinâmica do próprio treino e às necessidades que as próprias ginastas têm por terem os horários escolares. Umas são de manhã, outras são à tarde e isso tem complicado um bocadinho a gestão do treino em si. Também temos essas dificuldades a nível de escola, que é a carga horária nunca é compatível com o treino da ginástica. Temos muita dificuldade em conciliar que as ginastas estejam disponíveis a tempo inteiro para ir para o treino. Mesmo que façam parte de seleções nacionais, etc., é muito complicado que a escola consiga dar o apoio necessário a este tipo de atletas. E já estamos a falar das mais velhas, não é? Quanto mais as mais novas conseguirem trabalhar ou treinarem o tempo que outros países que nós sabemos lá fora treinam, conciliando com a escola. É muito difícil. A juntar a isso, não temos ainda um sítio onde treinar regularmente. Falta-nos às vezes para a seleção, não os clubes. Os clubes têm algumas condições, já existem clubes com muito boas condições de trabalho, com praticável, com dinâmicos, com vontade de ter esse espaço só para si. Outros têm que dividir o espaço com outras modalidades, portanto acabam por enrolar e desenrolar alcatifas o tempo todo. Essa dinâmica também existe. E nós também temos dificuldade em ter um centro de treino de alto rendimento onde as ginastas estejam todas concentradas e possam trabalhar das 8 ou das 9 da manhã até às 6 da tarde, e etc., como acontece na maioria dos países, pelo menos da Europa, em que elas estão nessa concentração. Nós não conseguimos ainda, e isso tem sido o nosso cavalo de batalha. Quando essas condições estiverem também assim disponíveis,
penso que aí será mais fácil de chegar ainda mais longe. Eu costumo dizer, nós paulatinamente temos conseguido e temos construído, à custa muito também do trabalho das ginastas e das equipas técnicas, todas as treinadoras a nível nacional, que se sacrificam muito da sua vida pessoal em prol da ginástica, e isso estaremos sempre gratos a elas, porque sem isso não haveria desenvolvimento em Portugal. Porque vem muito da disponibilidade de cada um, não propriamente da estrutura em si. Gostaríamos de massificar, de fazer novos projetos, ter outras condições, até mesmo a nível de conjunto, e vamos batalhar para que assim seja no futuro próximo. Sem dúvida nenhuma. Queria compartilhar com todos vocês também aqui um trabalho que a Renata fez, juntamente com quando ela estava tanto na Confederação quanto na Federação de Ginástica, que eu acho que foi uma coisa, não sei como funciona, depois queria entender também isso tanto de Portugal quanto de Cabo Verde, mas uma experiência, não sei se exatamente, Renata, se chamasse isso uma experiência, uma filosofia, uma visão, que foi um trabalho conjunto das ginásticas que aconteceu em 2000 e quando foi? Compartilhando aqui com vocês. Foi o campeonato brasileiro, Renato? Não. 2019. Campeonato Brasileiro unindo todas as modalidades. Foi no Rio de Janeiro. A gente teve a felicidade de ter a estrutura da Olimpíada, onde hoje... Então, Renata, como é que é esse trabalho e qual é a importância da união de todas as ginásticas para o desenvolvimento da ginástica? Ou isso é uma coisa que ajuda, facilita, melhor, pior, é uma boa dica? Acontece nos outros países, não acontece? Como é que você vê isso? Silvana, não sei se a minha internet, vocês vão me escutar bem. Eu te escutei, qualquer coisa você me fala, tá? Na verdade, esse foi um campeonato de rítmica, onde na abertura a gente convidou todas as modalidades. Eu acho sempre interessante que a gente possa se ajudar, né? Aqui no Brasil a gente tem essa questão da confederação ser como na FIG, todas as modalidades numa federação só. Alguns países têm federações separadas, mas eu acho que sempre, independente de como sejam as instituições, uma ginástica sempre pode ajudar e contribuir com a outra, e fica um espetáculo lindo. Okay. Acho que a gente sempre tem como trocar. Dentro do Brasil, a Renata contribuiu com a gente explicando que a ginástica rítmica é a maior e a mais desenvolvida, né? O maior, digamos, com o maior número de atletas, embora não seja ainda a que traz o maior número de resultados. No caso de o maior número de praticantes, embora não tenha o maior número de resultados ainda, né? Então, estamos nesse caminho. No caso de Portugal e de Cabo Verde, as outras modalidades também são assim desenvolvidas ou não? Não ouvi a pergunta, Silvana. E nos outros países, como é que funciona? A ginástica rítmica é a mais com maior número de atletas também ou não? Tem todas as modalidades ou não? Como é que funciona isso dentro dos países de vocês? A Federação aqui de Ginástica de Portugal comporta todas as disciplinas gímnicas também em conjunto, tal como a Confederação. Damos apoio a todas e trabalhamos, cada disciplina tem o seu diretor técnico. Relativamente ao número de atletas ou filiados, a ginástica para todos em Portugal é a que tem mais número de filiados, seguindo-se talvez a acrobática e trampolins. Estando ali a rítmica e a artística feminina muito próximas, uma da outra a seguir.
Eu estava a ouvir a Silvana há pouco, nós filiadas em ginástica rítmica temos cerca de 1.500, 1.600 atletas no total. Ela falou no geral naquele polozinho que ela estava ali a referir, nós estamos a falar da globalidade. Também somos um país muito mais pequeno, e com desenvolvimento diferente, digamos assim, mas achei curioso pela questão numérica que estávamos aqui a abordar. Depois, relativamente a resultados, claro que acrobática, trampolins e até mesmo, se calhar, a artística feminina, que temos representação olímpica na artística feminina e nos trampolins, neste momento, normalmente é para onde se olha mais, na comunicação social. Perfeito. E em Cabo Verde, temos todas as modalidades de ginástica em Cabo Verde? Desde 2010, nós implantamos ginástica aeróbica e ginástica acrobática. E na ginástica aeróbica, nós temos um bom resultado a nível África. Individual, uma moça ganhou medalha prata. Mas este não quer dizer que esta modalidade é desenvolvida nas outras ilhas, nas outras associações. Iniciativa de uma antiga ginasta de ginástica rítmica. Ela apaixonou-se para a aeróbica, ela fez curso com FIC academias e depois, depois ela fez seu próprio clube e ela mais trabalha com ginastas de aeróbica e de ginástica acrobática. No momento, lógica, nós temos mais ginastas inscritas na ginástica rítmica que nas outras modalidades. E ao nível de medalhas, vamos dizer sim, neste momento, ginástica rítmica um bocadinho mais também à frente de ginástica aeróbica, mas era já muito tempo atrás. Ok. No momento perfeito. Próprio, estamos a trabalhar mais para conseguir, para subir nível no nível África. Mas é muito bom. Eu acho que o que é bacana desse nosso painel, não sei se você me permite, Helena, de colocar, é a gente perceber assim, o quanto, embora a gente já tenha feito, ainda tem espaço para fazer, e o quanto a gente já fez tanta coisa que às vezes parece que a gente não fez. Então, eu acho que o que é bacana da gente colocar nesse painel, né, é isso. Às vezes a gente pensa assim, caramba, não fiz tudo que deveria fazer, mas a gente tem muitas coisas ainda. Gente, eu agradeço demais por vocês terem vindo nesse painel. Queria deixar para vocês aqui para a gente fazer as nossas últimas palavras e as despedidas. E daí, depois que nós nos despedirmos já, eu vou colocar aqui, então, a gente para finalizar com o vídeo do Brasil, que juntamente com Cabo Verde vai estar representando países de língua portuguesa na ginástica rítmica, na nossa grande, maravilhosa Olimpíada, que graças a Deus vai sair. E é muito importante, a gente sabe, como um momento de motivação, principalmente depois dessa pandemia. Para mim, que tive no campeonato agora, no Mundial de Aeróbica, é tão importante assim, ver competindo, mas como é importante essa dimensão do contato dos atletas, do contato das delegações, da experiência de estar nesse momento de novo, né? É importante o tapete, é importante a competição, mas a vivência, principalmente desses jovens todos nesse momento, é tão importante. E eu queria demais agradecer para você por isso, e aí queria deixar. Então agora vamos para Portugal, vamos fazer agora a ordem inversa do alfabeto. Duas últimas palavras para esse nosso painel. Andréia, muito obrigada por você ter aceitado. Muito obrigada à Federação de Portugal por estar aqui com a gente. Silvana, podes repetir, porque foi com muitos cortes agora. Não tem problema, a gente sabe, a internet é assim.
Ia dizer estou te agradecendo a Federação de Portugal por ter permitido que você esteja aqui, o teu presidente Luiz, que eu tive a oportunidade de conhecer também em Baku. Observei que tem uma grande intenção e grandes projetos para Portugal. E queria agradecer, então, e te pedir tuas palavras para finalizar o painel. Eu é que agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui a partilhar estes momentos. Gostaria muito de ter novas oportunidades, de conhecer mais e de perceber também como funcionam os próprios sistemas e as próprias estruturas em cada um dos países, de forma a podermos melhorar e quem sabe, aprender um bocadinho com cada uma de alguma coisa que possa já ter sido feita num dos países e que tenha surtido efeito. Porque acho que isso é que é fundamental, é a partilha de conhecimentos e de experiências na tentativa e na busca de desenvolver e de chegarmos a patamares mais elevados, porque nós percebemos isso, que é necessário às vezes esta partilha, porque nem sempre nós conseguimos perceber se estamos aí pelos caminhos certos, e é sempre bom esta troca de experiências, portanto agradeço desde já este bocadinho que tivemos aqui juntas. Obrigada. Vamos então, professora Helena. Eu agradeço ser juntos com vocês. Foi difícil para mim para entrar nessa novidade tecnológicas, mas adorei. O meu desejo que a próxima Olimpíadas do 2024 ginastas portuguesas apresentam seu país. Vocês merecem, vocês subiram bastante seu nível e eu espero ver você bandeira neste evento. A Brasil, eu, de todo meu coração, desejo um magnífico apresentação nos Jogos Olímpicos e mando meus cumprimentos à treinadora que preparou minha ginasta para 2016, Eliana Boal. Ela chama-se Anitta, ela trabalha no Toledo, junto com seu coreógrafo. Eu mando para ela, desculpa-me, Silveira, Silvia, um grande abraço. Mas para você, bom sucesso. Renata. Para você, Renata. Eu quero só agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Sim. Vocês me escutam? Eu quero só agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui. Para mim, é uma honra estar do lado de Helena e Andréia, duas grandes profissionais. Então, eu quero realmente agradecer essa oportunidade de poder, como a Andréia falou, trocar um pouquinho e aprender um montão com elas aqui. Foi muito legal, gente. Então, muito prazer e muita honra de estar com vocês aqui. E Silvana, Aerobic 5, obrigada pela oportunidade. Eu agradeço demais a vocês por estarem aqui, por terem aceitado esse convite. E em meu nome, em nome da Azerbaijan Gymnastics, faço aqui o convite para que vocês, que são nossas convidadas, para fazerem parte do treinamento. Acho que é uma oportunidade interessante para justamente ter essa conexão. E o que eu pude ver é justamente isso, né? Às vezes um técnico tem essa visão de dizer, se você fizer isso aqui, eu notava muito isso nos feedbacks, porque no curso cada atleta faz uma atividade e recebe o feedback dos técnicos do Azerbaijão, daquela pequena coreografia que cria cada semana. E eles dizem, e às vezes assim, pequenas dicas, pequenas formas de ver fazem uma diferença imensa. A gente teve a Viviane Oda, por exemplo, que fazia 4 fouettés no início do curso e terminou o curso fazendo 10. Né? E isso é incrível, foi uma coisa maravilhosa, assim, e ela mesma não acreditava, a Carol, técnica dela também, e fora a motivação que eu acho que eles conseguem colocar. Então, I would like to thank Azerbaijan Gymnastics, Mariana Vasileva and all your team to invite us and to invite the coaches to participate and to believe in Aerobic 5 to share this experience and create this amazing project. Então, para mim, gente, foi um prazer imenso.
Eu encerro aqui agora só para a gente ver o Brasil. Peço para você só mais um minutinho. Quem tiver exatamente... E a gente vê aqui essa... Esse é o momento, Bruno. Vamos agora rezar. Mandar essa é a sayonara positiva para essas meninas. A última apresentação para finalizar a competição. Elas que já ontem conquistaram o primeiro lugar, conquistaram a vaga olímpica, já ficaram em primeiro lugar com ouro no primeiro conjunto nessa final de bola. Agora vão finalizar aí com essa apresentação lindíssima. Eu amo essa série porque a música reflete muito bem, né, a nossa cultura brasileira. Bárbara Galvão, Beatriz Linhares, Débora Medrado, Duda Aracaki e Giovana Santos. Vambora, Brasil! Apresentação do conjunto brasileiro levantando. Muitos parabéns. Bravo, né? Muito lindo. Festa brasileira. Bravo. A alegria das meninas que vão representar o nosso país nos Jogos de Tóquio. Bianca Maia podendo fechar com medalha de ouro esse PAN. Bruno, te confesso que é muito difícil para mim estar aqui do lado daqui, torcendo. A gente está escutando a ex-capitã do time do Brasil, correto? Merecidíssimo, eu posso falar que sim. Vou arriscar falar que sim. A gente vai fechar essa competição com chave de ouro, se Deus quiser. Elas foram lindas. Ontem elas fizeram essa apresentação com muitas falhas, assim, falhas de precisão, muitos salvamentos de aparelho, né? Elas não conseguiram mostrar aquele 100%. E hoje elas entraram para fazer mesmo. A série foi cravadíssima, fizeram tudo, todos os aparelhos na mão, todas as dificuldades muito bem executadas, todas as colaborações. Foi muito lindo. Além do que a música energizante, o colã maravilhoso, essas meninas estão de parabéns. Para você curtir um pouquinho mais aí na recuperação de imagens, a apresentação do Brasil, ficamos no aguardo da nota para saber se o Brasil conseguiu ultrapassar ali o México também
o conjunto dos Estados Unidos. É tão lindo ver a comemoração delas no final. A última final do Pan-Americano de Ginástica Rítmica. Imagens da Arena Carioca 1 no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Que a nossa equipe possa fazer bonito em Tóquio, possa chegar à decisão. E tá aí, ó, medalha de ouro para o conjunto brasileiro. Brasil, campeão pan-americano na ginástica rítmica. E que venham os Jogos de Tóquio, que o Brasil possa chegar às finais lá no Japão. Bianca Maia, com essa imagem aí. É muito lindo, né? Com a alegria brasileira, a gente vai... Muito lindo, né? Imagino para vocês que criam, né? Às vezes de pequenininha, assim, né? E vêm se transformar nessas atletas, nessas belas mulheres, né? Que fazem esse trabalho belíssimo, como vocês já fizeram quando eram mais jovens e inspiram novas pessoas. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigada do fundo do coração. Eu fico muito emocionada, sou uma pessoa assim completamente apaixonada pela ginástica, pelo esporte, pela transformação e por essas conexões que a gente consegue ter. É isso. Então, obrigada, parabéns a todas. Obrigada. Boa sorte para as Olimpíadas. Lê, neste fim de semana vemos a Márcia em competição. Exatamente. Eu sei. Exatamente. E continuamos aqui. Então, em nome da Aerobic 5, quero agradecer a vocês mais uma vez. A gente teve um painel bastante completo. Tenho certeza que vai ser revisto e que as pessoas vão aprender muito com vocês. E eu espero que essas conexões possam ser refeitas. E nós temos aqui um encontro marcado daqui a 4 anos com Brasil, Cabo Verde e Portugal classificados para a próxima Olimpíada. Reforma! Esperemos que sim. Ok? Um imenso beijo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.